De acordo com o relato bíblico, há pessoas que já estão no céu, como Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E Elias, 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esses profetas foram transladados sem terem passado pela experiência da morte, como os outros seres humanos, e também Moisés, que apareceu a Jesus Cristo no monte em que foi transfigurado, e lá estava junto dele o profeta Elias. Mateus capítulo 17, versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Dizem que a única certeza da vida é a morte, mas aqueles que esperam em Cristo também podem ter certeza da vida eterna. Sejam bem-vindos aqui ao canal É Bíblia, seu canal de estudo da Bíblia e revelação da Palavra de Deus. E esse é o quadro Histórias da Bíblia. E hoje nós iremos contar a história destes profetas, Enoque, Moisés e Elias, os três homens que já estão no céu. Tudo com base bíblica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você precisa ficar comigo até o fim deste vídeo para saber desta esperança que temos de um dia estarmos no reino de Deus sem passar pela morte, igual a esses homens. Então, por favor, inscreva-se em nosso canal. Veja como é fácil. Ative o sininho na palavra todas e deixe seu like em nossos vídeos. Compartilhe com todos, assim você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. Enoque. Antes de começar a história de Enoque, quero lembrar a você que no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 17, existe outro Enoque, e ele foi o filho mais velho de Caim, que deu o nome à cidade edificada por seu pai. O Enoque ao qual iremos contar a história foi o descendente da 7ª geração de Adão, e viveu 365 anos. Apesar do Antigo Testamento ter poucas referências de Enoque, ele é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Ele foi o bisavô de Noé. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado por Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele se destacou por andar com Deus. No tempo de Enoque, as pessoas viviam vários séculos. O filho de Enoque, chamado Matusalém, foi o homem que viveu mais tempo na Bíblia, 969 anos. Há só uma observação. Se você quiser ver a história completa de Matusalém aqui no canal, deixe aqui nos comentários a sua opinião, ok? Vamos continuar. Nos dias de Enoque, a humanidade estava muito corrompida pelo pecado. Deus ficou tão decepcionado que algum tempo depois da vida de Enoque, ele enviou um dilúvio que destruiu quase toda a humanidade. Apenas Noé, bisneto de Enoque e sua família sobreviveram. Em meio a tanta corrupção, Enoque se destacou por andar com Deus. Ele agradava a Deus e tinha fé. Por causa disso, Deus arrebatou Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A única outra informação que a Bíblia dá sobre Enoque é sobre uma profecia que ele fez. Enoque profetizou que um dia Deus virá para julgar todas as pessoas. Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. Quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque deixou algumas lições para nós, e as principais são: crer em Deus e obedecer a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Enoque viveu de maneira certa, obedecendo a Deus,
Por causa de sua intimidade com Deus, ele foi arrebatado. Enoque ficou conhecido como um exemplo de fé. Moisés foi o grande líder de Israel, que libertou seu povo da escravidão do Egito. Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus e foi ele quem preparou os hebreus para a conquista de Canaã. Acredita-se que foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés foi um menino especial. O faraó do Egito se sentia ameaçado pelos israelitas. Por isso os escravizou e mandou matar todos os meninos. Mas uma mulher israelita escondeu seu filho num cesto, no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o menino e o adotou, e ela lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu na casa do faraó e recebeu uma educação de príncipe. Atos, capítulo 7, versículo 21 e 22. Quando foi exposto, a filha de faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Mas Moisés nunca se esqueceu de suas origens e se identificava com os hebreus. Um dia Moisés matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, mas ele foi descoberto e fugiu com medo. Moisés foi para a terra de Midian, onde ficou na casa de um sacerdote chamado Jetro. Ele se casou com Zípora, a filha de Jetro, e teve 2 filhos. Os 2 nomes dos filhos de Moisés encontram-se no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 2 a 4. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um chamava Gerson. Pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Esses são os nomes e o significado bíblico dos filhos de Moisés. Moisés, o príncipe, se tornou um simples pastor de ovelhas durante 40 anos. Um dia Moisés viu uma sarça em chamas que não era consumida pelo fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ali Deus mandou Moisés voltar para o Egito para libertar o seu povo. Moisés hesitou, mas acabou obedecendo a Deus. Com 80 anos, Moisés confrontou o faraó, mas este se recusou em libertar os israelitas. Por isso, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Todos, menos os hebreus, foram afetados. Depois da última praga, o faraó deixou o povo de Israel partir. Os hebreus saíram triunfantes do Egito, mas o faraó se arrependeu e saiu em perseguição aos israelitas. Êxodo capítulo 14, versículo 7. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Os hebreus ficaram encurralados entre o exército do Faraó e o Mar Vermelho. Deus então mandou Moisés erguer o seu cajado sobre o mar. Veio um grande vento que abriu o mar e os israelitas passaram em terra seca. Mas quando o exército egípcio o seguiu, o Mar Vermelho se fechou e todos morreram afogados. Assim os israelitas ficaram livres do poder do Egito. Então o povo passou a temer ao Senhor e confiar no Senhor e em Moisés. Essa história se passa em Êxodo capítulo 14, versículo 29 a 31. Moisés levou o povo até o Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos e todas as leis para governar o povo de Deus. Mas os israelitas se rebelaram e adoraram um bezerro de ouro. Deus puniu o povo, mas Moisés intercedeu por eles e Deus não os destruiu totalmente. Durante 40 anos, Moisés liderou os hebreus no deserto. O povo era ingrato e várias vezes se rebelou contra Moisés e contra Deus. Moisés era um homem muito paciente, como diz o livro de Números, capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas Moisés também era um homem comum. Ele ficava frustrado com a falta de fé do povo diante de tantos milagres. No fim de sua vida, Moisés levou o povo novamente até a fronteira da terra prometida.
A nova geração não era rebelde e estava pronta para a conquista. No Monte Nebo, Moisés viu a terra prometida e depois morreu. Moisés é lembrado como um grande herói, que foi fiel a Deus e por isso viu grandes milagres. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 a 12. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Elias foi um profeta de Deus que viveu em Israel nos tempos do rei Acabe. Deus usou Elias para fazer milagres e trazer julgamento à nação de Israel por sua adoração ao Deus Baal. No final de sua vida, Elias foi arrebatado para o céu em um carro de fogo. Seu sucessor foi Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 a 12. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Então disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Acabe, rei de Israel, se casou com Jezabel, uma princesa estrangeira que o induziu a adorar o deus Baal, em vez de adorar a Deus. Por isso, Deus enviou Elias para profetizar contra Acabe, avisando que não ia chover nos próximos anos. Depois de profetizar, Elias ficou escondido e foi alimentado por corvos. Mais tarde, Elias foi para a cidade de Sarepta e ficou na casa de uma viúva que ele ajudou, fazendo sua comida milagrosamente durar muito tempo. Por sua oração, Deus ressuscitou o filho da viúva. Você encontra a história dessa viúva em 1 Reis, capítulo 17. Depois de 3 anos de seca, Deus mandou Elias se encontrar com Acabe outra vez. Elias confrontou Acabe por sua idolatria e desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Eles construíram um altar e pediram que Baal enviasse fogo para o sacrifício, mas nada aconteceu. Depois de muitas horas, Elias construiu um altar a Deus, o encharcou de água e pediu a Deus que enviasse fogo. Deus enviou fogo e consumiu tudo no altar. Então Elias matou todos os profetas de Baal e avisou ao rei Acabe que ia chover. Você encontra essa história em 1 Reis capítulo 18. Quando Jezabel ouviu sobre a morte dos profetas de Baal, ela ameaçou matar Elias. Por isso Elias fugiu e pediu a morte a Deus. Guiado por Deus, Elias foi para o Monte Horebe, onde falou com Deus. Elias se queixou que os israelitas abandonaram o Senhor, mas Deus o animou e o enviou de volta para ungir o próximo rei de Israel. Essa história se passa em 1 Reis capítulo 19. No fim, o rei Acabe foi morto como castigo de sua idolatria. Quando voltou de Horebe, Elias recrutou um homem chamado Eliseu como seu assistente. No fim de sua vida, Elias e Eliseu atravessaram o rio Jordão. Enquanto caminhavam na margem do Jordão, Elias foi levado para o céu em um redemoinho, dentro de um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Conforme disse no início dessa história aqui de Elias, Eliseu foi o seu sucessor, continuando seu ministério em 2 Reis capítulo 2. Na transfiguração, Elias apareceu conversando com Jesus e Moisés. Marcos capítulo 9, versículo 2 a 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. O povo pensou que tanto João Batista como Jesus eram Elias, por causa dos milagres e porque o livro de Malaquias disse que Elias voltaria antes do dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas tanto Jesus como João Batista negaram ser Elias. Jesus disse que João Batista era como Elias, pregando o arrependimento e preparando o caminho. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias é um exemplo do poder da oração. Elias era uma pessoa normal, mas orou com fé, e milagres aconteceram. A Bíblia fala de um grupo de pessoas que não irão experimentar a morte assim como esses profetas, e outros que serão ressuscitados na volta de Jesus e subirão aos céus. Jesus Cristo prometeu voltar uma segunda vez, para levar todos os salvos para o céu. Ninguém sabe o dia nem a hora quando Jesus vai voltar. Esse é um segredo que só Deus sabe. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Todos que dizem que descobriram quando Jesus vai voltar estão mentindo, porque Deus não revela isso a ninguém. Mas podemos ter a certeza de que o tempo está tão próximo devido aos sinais estarem cada dia mais fortes, conforme relata a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E aí, gostou da história de hoje? Você já conhecia a história desses profetas à luz da Bíblia? Comente aqui abaixo do vídeo o que você achou. Tire suas dúvidas ou deixe a sua sugestão de vídeo sobre a Bíblia. E aqui vai uma dica. Aproveite para consultar os textos bíblicos que mencionamos aqui e tenha mais conhecimento da Palavra de Deus. E você, já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada história da Bíblia que contamos aqui no canal, Deus traz uma novidade importante e nos dá mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui conosco e até a próxima história da Bíblia Sagrada.